Olá, tudo bem? Primeiro gostaria de agradecer, né, essa oportunidade de estar apresentando aqui nesse congresso internacional de arte, ciência e tecnologia, né? Esse modo de apresentação para mim é um pouco novo, então eu peço desculpa caso haja alguma falha, né, algum erro. Hoje o trabalho que eu vou apresentar aqui, denominado de Flores de Plástico Não Morrem, é a apresentação de um artigo sobre um relato de uma obra que foi desenvolvida no âmbito do meu mestrado realizado no programa de pós-graduação em artes da Universidade de Brasília. Me apresentar, né, um pouco, meu nome é Arthur Cabral, eu sou artista computacional, atualmente estou como doutorando também no programa de pós-graduação lá da Universidade de Brasília, sob orientação do professor Guto Nóbrega. O mestrado foi feito sob orientação da professora Suzete Venturelli, quem também é coautora desse artigo que a gente submeteu para esse congresso. Eu também sou pesquisador no Media Lab, o UNB, né, que é um laboratório de arte computacional lá na Universidade de Brasília. Hoje eu queria falar um pouco, né, conversar um pouco sobre a questão da relação, né, do uso de algoritmos computacionais dentro da arte, principalmente fazendo esse recorte dentro da arte computacional, né, e a relação de representação da natureza e a relação também entre humanos e natureza a partir da perspectiva da arte computacional, e principalmente do uso de algoritmos em relação ao uso de algoritmos de vida artificial dentro da arte computacional. Esse trabalho que está aqui no fundo é o Evolve, só coloquei para ilustrar, né, da Christa Sommer e do Laurent Mignonneau, que usa, né, faz o uso desses algoritmos, também chamados de algoritmos evolutivos ou algoritmos de vida artificial, para compor ali uma poética, né? Uma questão interessante, né, das possibilidades de uso desses algoritmos de vidas artificiais, que são basicamente algoritmos evolutivos, né, que eles se desenvolvem durante o processo de execução deles, as possibilidades, né, para o campo das artes de se desenvolver uma poética, articular um diálogo, né, com as várias narrativas, né, que sobre a evolução, sobre as questões de vida, evolução e a nossa relação também com a natureza, né? Então, a partir desse desenvolvimento desses algoritmos de vida artificial, a gente pode compor também criar questionamentos, né, e evidenciar algumas dessas narrativas de evolução e da nossa relação com a natureza, né, que muitas vezes é entendida de forma dualística, mas a gente pretende nesse trabalho aqui evidenciar mais uma relação díade entre a natureza, o ser humano e esses novos organismos, né, os organismos maquínicos. Dentro desse leque de vidas artificiais, uma coisa que é importante ressaltar é que esse termo vida artificial foi cunhado pelo Christopher Langton num congresso na década de 80, né, 70 para 80. E ele é um dos caras que alavancou todo esse processo de vida artificial e que foi bastante utilizado, né, dentro do campo das artes, principalmente nos anos 90, né, início dos anos 2000. Dentro desse campo, né, dos algoritmos evolutivos que são utilizados para compor esses softwares de vidas artificiais, a gente tem duas categorias de algoritmos, né, que aparecem, né, mais evidentes dentro dessas vidas artificiais. O primeiro seriam os algoritmos genéticos, né, que são algoritmos que evoluem a partir de um processo de simulação através de uma simulação de um processo genético, né, onde a gente tem crossover e misturas de genes. E um que a gente vai se concentrar mais aqui nessa fala, que são os autômatos celulares, né, que são autômatos, né, são robozinhos em nível celular.
Principalmente os autônomos, a gente vai falar aqui principalmente sobre os autônomos celulares que trabalham a partir de regras de vizinhança. Esse conceito de autômatos celulares foi atribuído ao matemático John von Neumann, né, que dentre várias contribuições para a ciência da computação, ficou como conhecido, né, por essa questão dos autômatos celulares, essa pesquisa que ele realizava em nível dos autômatos celulares. Uma outra, um outro matemático que deu prosseguimento a essas pesquisas realizadas pelo von Neumann em relação aos autômatos celulares foi o conhecido John Conway, né, que infelizmente nos deixou agora no ano passado, 2020, em decorrência à Covid. O John Conway criou uma série de um sistema de autômatos celulares conhecido como jogo da vida, que são esses autômatos em nível celulares que são apresentados dentro dessas matrizes bidimensionais, que ela vai trocando de estados finitos, né? Esses estados vão trocando a cada rodada desse jogo da vida. Essas regras que alteram esse estado dessas células é baseado numa questão de vizinhança, né? A partir da vizinhança dessas células dentro dessa matriz, ela vai alterando seus estados. Dando prosseguimento a essa pesquisa dentro da ciência da computação, dos autômatos celulares, a gente encontra também um matemático, cientista, né, o Stefan Wolfram. Ele tem uma contribuição bastante interessante dentro desse universo dos algoritmos celulares, de propor uma espécie de sistema também baseado em regras de vizinhança, né, de autômatos celulares, porém, em vez, diferente do John Conway, de trabalhar em múltiplas camadas, né, precisar de uma matriz minimamente bidimensional para ser trabalhada, os autômatos celulares do Wolfram são um pouco mais simples, né, e podem ser executados numa sequência, em uma matriz unidimensional, né, de apenas uma dimensão. E também, como eu falei, né, esses estados dessas células são alterados por regras a partir de vizinhanças. Um exemplo desses autônomos são as regras 90, né, desses autômatos celulares, que eu coloquei um gráficozinho mais ou menos mostrando os estados que pode assumir a partir desse tipo de regras, né? Uma coisa interessante, principalmente da questão dos autômatos celulares, é que a partir de que dentro desse sistema a gente consegue ver claro um sistema emergente, né? No sentido de que a partir de regras simples desses autômatos a gente começa a surgir padrões altamente complexos, né? Então, a partir dessas regras simples, dentro desses multiagentes, desses vários agentes, a gente consegue, observando o sistema inteiro, ver um surgimento de um padrão altamente complexo. Uma coisa, e isso que interessa bastante os artistas dentro desse campo de autômatos celulares. Uma coisa interessante é que essa regra 90 dos autômatos celulares proposto pelo Wolfram, gera esse padrão, né, que é conhecido como triângulo de Scherspik, e esses padrões são também encontrados na natureza, né, então a gente consegue ver esses sistemas também bioinspirados. Eu tenho aqui um exemplo dessa concha, desse caracol, que a gente consegue ver nitidamente o surgimento desses padrões desse triângulo de Scherspik. Baseado nisso, né, inspirado nisso, a gente propôs dentro do laboratório do Media Lab uma instalação interativa denominada de flores de plástico, onde a gente propunha utilizar para o processo de construção dessas flores algoritmos generativos, onde a semente base para a construção desse DNA desse algoritmo parte de dados oriundos de plantas, né? Depois eu explico como é que, no decorrer aqui da apresentação, eu vou explicando como que a gente capta esses dados. Então aqui é mais um esqueminha de como a gente tinha pensado essa instalação. Então seriam essas flores de plástico a partir dessas hastes de PVC, e a morfogênese dessas plantas eram delimitadas a partir desse sistema de algoritmos evolutivos que tinha como semente esses dados oriundos das plantas, e cada totem dessas flores, né, cada flor dessa,
que são apresentados através desses totens, funciona como um agente dentro de um sistema baseado em algoritmos, em autômatos celulares, né, onde cada flor dessa é uma espécie de agente, né, de autômato em nível celular. E utilizando, né, para comunicação dentro dessa rede, esse sistema de regra 90 proposto pelo Wolfram. Como eu falei, a gente, para criar essas formas das plantas, né, que isso aqui é uma simulação tridimensional desse programinha que a gente criou para criar essas fórmulas, essas pétalas das plantas, ela é baseada, tem como semente um dado, né, para construir essa simulação desse processo de DNA, um sensor de resistência, os dados oriundos de sensores de resistência galvânica das plantas. Lá no laboratório a gente cultiva umas plantas que a gente criou um sensor para ficar medindo essa resistência galvânica, que altera com questões do ambiente, questões eletroquímicas da própria planta, e a partir desses dados que a gente vai obtendo, eles funcionam como semente dentro do algoritmo evolutivo genético, né, que vai fazendo processos de crossover, de mutação, para gerar essas formas que são esses fractais. O interessante é que cada forma dessa, né, isso aqui já é ela impressa, cada forma dessa vem de um dado de uma planta diferente. Então, por exemplo, consigo lembrar aqui que esses um pouco menos serrilhados, né, da direita aqui, são do manjericão. Na parte inferior da esquerda, por exemplo, esses mais serrilhados são da planta 11 horas. E aqui já a flor, né, impressa, e a gente colocou essa cápsulazinha para proteger um LED RGB, que é o que vai dar representação para essas células, para esses autômatos celulares. Aqui alguns testes que a gente fez. Aqui já a instalação no Espaço Niemeyer aqui em Brasília. Ou seja, tem essas plantas, elas estão dentro de um sistema onde elas se comunicam, onde elas ficam o tempo todo negociando quem vai acender, quem vai apagar, quem vai mudar de cor, a partir desses sistemas de regra 90, baseado do Wolfram, né? Ou seja, um sistema, um jogo jogado pelas máquinas, onde as regras, né, são baseadas nesse sistema bioinspirado, evolutivo. E aí eu peço licença aqui para poder ler as considerações finais, para a gente ficar aqui dentro do tempo, né? Nesse contexto, a instalação aqui apresentada é resultado das explorações do conceito de lúdico na interação máquina-máquina. Por meio desta, empenha-se em evocar qualidades, configurações e hipóteses que tenham valor estético e expressivo através da criação de uma instalação interativa. A ludificação nesse projeto se estende para o jogo entre máquinas somente, com regras extraídas dos padrões e sinais oriundos da natureza. Aqui, a internet das coisas está contribuindo por meio de seu modus operandi, para que os objetos e materiais ao nosso redor tornem-se sensíveis, com a capacidade de troca de informações entre eles e por meio de uma rede digital. Os aspectos lúdicos desse trabalho atuam como instrumento que, uma vez sobreposto por algoritmos evolutivos e sistemas de vidas artificiais, podemos utilizar para especular e fabular sobre as deliberações da autonomia às máquinas, bem como as formas que nos relacionamos com os objetos dispostos em um sistema reticular. Procurando envolver a arte e o design na relação lúdica entre os múltiplos objetos, sejam eles organismos naturais ou máquinas, na busca de uma nova relação humano-natureza. A mensagem principal apresentada é a potência da apropriação de tecnologias por cada um como um ato que nos permite propor diálogo sobre questões urgentes e não somente permanecer como um simples consumidor. Partindo do ponto de vista sensível, estético, essa instalação opera no âmbito limite do natural artificial, produzindo uma complexidade derivada do jogo interativo das diversas funções sistêmicas do mundo orgânico. A organicidade aplicada aos sistemas inventados nos propõe repensar a nossa relação com o mundo que habitamos e com os objetos que nos rodeiam, do mesmo modo que fomenta as discussões a respeito da acelerada degradação do ambiente na perspectiva do antropoceno. Então é isso, muito obrigado, desculpa ter passado um pouquinho do tempo. Esses são meus contatos para quem quiser conversar mais, e o texto completo também, para quem quiser mais informações, vai ser disponibilizado nos anais do evento. Tá bom? Muito obrigado.